Tá, eu vou começar mostrando o pãozinho que eu preparei. Agora, alguns, né? Eu preparei em torno de meio-dia essa massa. E essa massa tá fermentada. Não tá assada ainda, mas tá fermentada. Já cresceu. Então, só para comparar o tamanho da forma, ele consegue pegar aqui, ó. Olha que lindão. Então, aqui ele está fermentado e ainda não está assado. Esta forma tem 18 por 10 por 10. Tá? Em quanto tempo ele fica aí desse tamanho? Então, ele ficou em cerca de 1 hora. E aí, uma dica para fermentação, eu coloco uma canequinha de água no micro-ondas, aqueço por 2 minutos, desligo o micro-ondas e deixo o pão lá dentro na umidade morninha da água que eu aqueci. Coloca então, melhor. Um pouquinho de água na xícara. Aquece a água. Aquece a água e isso ele já vai estar lá dentro. Não, só a água. Aquece a água. Tirou a água, colocou a forma. Não precisa tirar a água, pode só desligar o micro-ondas e deixar o pão lá dentro junto com a caneca de água quente. E aí ele fica com uma superfície úmida, desenvolve melhor. Que legal! Gente, essas dicas de chefe são boas demais. Vamos lá, deixa eu passar para vocês então o que a gente vai precisar, porque são ingredientes simples, porém como a gente vai falar bem certinho essas quantidades para ninguém errar. A gente vai usar 100 gramas de farinha de arroz, tá? Que é essa daqui. Pode ser arroz normal ou farinha de arroz integral. Na verdade já tá balanceada. Já tá, porque eu tô também usando das duas. Então é 100 gramas de farinha de arroz e 100 gramas de farinha de arroz integral. Isso. Eu posso ir colocando? Pode. Tá. Aí, vamos usar também 50 gramas da fécula de batata. A fécula de batata aí, agora eu me confundo, porque é tudo meio parecido, né? É essa aqui. Essa daqui, já tá na ordem. Então, fécula de batata são 50 gramas. 50 gramas de farinha de grão de bico. Essa já tem a cor diferente, né? Bonita a farinha de grão de bico. Sim, bonita, saborosa, cheirosa. Eu imagino que você saiba muito sobre essa farinha. Ela é uma das mais legais, né? Eu gosto dela. Ela ajuda na liga, na umidade. Ela é menos seca. Tem baixo índice glicêmico. Dá um sabor muito característico de pão mesmo. Ela ajuda a deixar um com aroma. Tá. Então não pode faltar 50 gramas de farinha de grão de bico. Vamos colocando. 25 gramas de polvilho doce. O polvilho doce parece a fécula de batata. Tem que ter tudo etiquetadinho, né, só que a fécula tem uma textura mais solta. Ela dança mais. Ela dança mais. Olhando para os leigos, assim, quando a gente olha, assim, parece tudo igual. Mas, na verdade, quem conhece, então, tem uma textura diferente. A gente vai usar 25 gramas, então, do polvilho doce. 6 gramas de goma xantana. A goma xantana, a gente já falou dela, mas eu acho que vale repetir. É muito importante a utilização da goma xantana, porque ela é um espessante e um aglutinante. Então, na falta do glúten, que é o que faz dar elasticidade na massa, então a goma xantana ajuda, de certa forma, a compensar essa ausência, para que a gente não tenha um pão com fatias farelentas. Perfeito. E é saudável? Goma xantana é saudável? Então, ela é processada por bactérias fitopatogênicas, então que causam problemas para a plantinha, não para a gente. Então, assim, o que eu posso dizer é que, de forma geral, ela não é artificial, ela é processada por bactérias, tá? Então, a gente realmente precisa para ter um pão com resultado melhor. Muito bom. Então, 6 gramas de goma xantana. 8 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Então, já vamos pro nosso fermento, que vai crescer. 10 gramas de farinha de linhaça dourada. 10 gramas de farinha de chia e 10 gramas de quinoa em flocos. Tá tudo junto? Tudo juntinho aqui. Tá, então 10 gramas de cada. Vou repetir. 10 gramas de farinha de linhaça dourada, 10 gramas de farinha de chia e 10 gramas de quinoa em flocos. Ok. Aí a próxima, 30 gramas de açúcar demerara. Você gosta de usar sempre o demerara? Eu gosto, menos processado, ele é amarelinho, ainda sobra um pouquinho do resíduo do melaço de cana. E é o mais parecido de sabor, né? Quando a gente troca por um mais saudável. Não tem tanto residual, né? Tá. Exatamente. O mascavo é forte, né? Tem sabor. E tem mais cor também, entendi. Né? Então vamos usar o demerara. 300 ml de água. E aí esses outros ingredientes a gente vai passar daqui a pouquinho. Pode ser? Tem perguntinha, diretor? Então, posso passar o próximo? Ou quer colocar agora? Diga-me. Agora. Deixa eu só botar. Tá fechando. Não, eu adoro. O Marcelo é organizado igual. Pera que nós estamos fechando aqui uma coisa, nós já vamos abrir outra. Vamos colocar.
E quando junta escorpião é bom demais. Olha lá, na tela então, perguntinha do público, vamos ver. Um beijo pra Paty, obrigada pela pergunta. Adoro o programa, obrigada, viu? Posso trocar a batata doce pela mandioca ou mandioquinha? Então a gente ainda não colocou a batata doce, a gente vai entender o porquê. Vamos então chegar aqui na nossa... na batata doce, e aí você já me explica se a gente pode trocar ou não. Tá. Vamos usar 300 ml de água. Sim. Tá aqui. Vamos usar então de batata doce 100 gramas de batata doce cozida e amassada. Sim. Então 100 gramas vai dar isso aqui? Isso, aqui tem 100 gramas de batata doce, poderia ser mandioca cozida e amassada sem a fibra central, Tá. Poderia ser batata e poderia ser mandioquinha ou inhame. Poderia. A questão é assim, teoricamente poderia, todos são tubérculos ou raízes tuberosas. Só que cada um tem uma consistência diferente. Então você vai fazer, não tenha medo de ir pra cozinha testar, isso faz parte, né? verdade. Faz parte. Então você substitui exatamente os 100 gramas e percebe se a umidade ficou acentuada ou não. Se ficou ao seu gosto, porque apesar de estarem na mesma categoria, cada um tem a sua texturazinha especial. E nessa receita, por que a gente usa A batata doce. a batata doce? Pelo índice glicêmico e assim, eu queria muito ter usado a batata roxa, sabe? Pra deixar um pão roxo. Mas eu não encontrei de forma alguma a batata roxa. Então ele fica roxinho. Fica roxo Que se a gente legal. usar a batata roxa. Bonito. E dá na mesma. O resultado fica bom da mesma forma. Ela dá mais maciez, mais sabor? As duas dão a mesma maciez. A questão realmente era a cor, que eu queria aquela cor, eu queria o pão roxinho especial. Mas você vê, a gente tem que contar com o que a gente encontra também. Então eu acho que respondendo a pergunta da Paty, pode trocar, porém pode ter uma pequena diferença porque as texturas mudam um pouco. Um pouquinho. Muito Isso, bom. tá? Isso a gente ainda não vai acrescentar. Vamos agora. Aqui, olha, a gente tem os pós na batedeira, então eu preciso mexer esses pós, misturar como se fosse um único pozinho. Tá. Então misturei bem os meus pós. E aí agora eu vou iniciar o batimento adicionando a água e em seguida adicionando os outros ingredientes líquidos, Tá bom. tá? E aí vou bater por cerca de 3 minutinhos e por último eu acrescento sal e bato até incorporar. Aqui é o... Aqui é o óleo. Você usa 60 gramas de óleo de girassol. Isso. Tem alguma outra possibilidade dessa parte da gordura? Tem que poderia azeite de oliva, para quem quer um pão mais aromático. Aqui a gente vai dar a questão da gordura para ajudar na umidade da massa, vai servir da mesma forma. Só que no caso do azeite de oliva, a gente vai ter o sabor residual, um sabor mais aromático. Assim como se fosse colocar um óleo de coco, Isso. também ficaria o sabor. Exato. Entendi. Tá? 60 gramas de óleo de girassol. E é isso, então vamos começando a bater, que você vai inserindo. Isso. Tá bom. E aí a gente vai subir. Sua música é boa, hein? Como é que chama quem canta mesmo? Aquele menino, sempre esqueço o nome dele. Como chama mesmo? Quem que tá lá? Isso, Justin. Que ele já deu entrevista que ele fala que o nome dele é Justin. Você ouviu? É esse mesmo. Esse menino. É boa a musiquinha é boa. Sobe o som! E aqui é o sal, que é por último. Foi? Sim. Yes! Agora nós vamos fazer o seguinte, você vai acrescentar e tem que bater mais um pouquinho? Rapidinho, só uns 10 segundinhos. Então, enquanto você vai batendo, já volto. Tá bom. Tá? O sal você colocou aqui, só pra gente não... você colocou uma colher de chá. O sal é meio que... Não, o sal é bom colocar por peso também. Também? Uns 8 gramas, é bom. 8 gramas de sal. Isso, porque Tá. ele inibe a fermentação. Então, se você coloca sal a mais, Não vai crescer. seu pão não vai ficar daquele tamanho. 8 gramas De sal. tudo bonitinho, Certinho. contadinho. Quando você bate, vou lá e já volto. E,
como é que eu vou explicar? Tem todo um trabalho, né, pensado antes, mas na hora de executar é até que simples, é simples, né? isso. Depois que tá testado e alinhado, Tá tudo simples. certo, é simples. Mas dá trabalho chegar nessas medidas, Dá, né? chegar num bom resultado, né? Então, aqui a gente tem a massa já feita, é uma massa cremosa densa, tá? Tá bom. Então, vou colocar na forma. Eu untei a forma com óleo e polvilhei com farinha de arroz ou também farinha de grão de bico, pode usar. Certo. Lembrem-se de polvilhar a forma com uma farinha sem glúten, né? Senão não adianta, né? E aí, na hora de espalhar a massa, uma colher umedecida ajuda bastante, tá? Então, a gente arruma o pão, porque ele não se arruma sozinho. Tá, e pra não colocar a mão... só se sua mão tiver molhada, aí Tá. tudo bem, mas senão ele cola, tá? Aí. Então, aqui, olha, tá. Arrumou na forma bonitinha. Arrumei na forma bem bonitinho. É fibra pura, né, um pão desse. Tem bastante fibra. Farinha de arroz integral é rica em fibras e ainda a gente acrescentou 10 gramas de cada sementinha daquela, né? Então, Se a gente quisesse, que a gente falou há pouco aí da biomassa, acrescentar biomassa no pão, é legal? Muda a consistência do pão? ela é mais úmida, o pão fica mais denso. Tá. Então, de repente, colocar em outra coisa, né? Eu no pão, melhor não gosto muito no pão Tá. de biomassa, tá? Então aqui eu vou pincelar com uma geminha diluída com um pouquinho só de água, só para ela ficar mais fluida. Olha lá que bonitinho. E colocou, e lembrar que você deixou na metade da forma, porque ele vai crescer um tantão Daquele assim, tamanho. Ó. Desculpa, Em uma hora ele vai ficar daquele tamanhão. Isso, se ela fez tudo direitinho, tudo claro que a fermentação depende da umidade do ar, temperatura ambiente, Onde né? a gente pode deixar para que ele... não, você falou do micro-ondas, Isso, né? Mas isso. deixar ali por quanto tempo? Essa 1 hora mesmo? Ele ficou por cerca de 1 hora lá dentro mesmo, legal, tá? legal. E aí aqui eu tenho sementes de linhaça e de chia. Por quê? Eu utilizo para decorar o que eu usei dentro do pão, porque senão caracteriza propaganda enganosa. É verdade. Não é? Eu ponho em cima o que não tem dentro, é estranho. Ó, deixa eu mostrar aqui Então- pro Carica. Chegue mais, Carica. Olha lá. Dá uma comparadinha com aquele grande. Menina, cresce demais. Exatamente. Que maravilha, que dica bacana. Olha como ele fica bonitão. Então, a forma, só pra gente relembrar pra quem chegou agora, quanto que é as medidas, então? Essa forma é uma forma para pão de forma, uma forma baby. Tá. Ela tem 18 por 10 por 10, Certo. tá? E vamos colocar mais E uma aí, perguntinha na tela? Vamos Que a gente lá. vai deixar o nosso crescendo, porque tem... Nossa, isso aqui o pessoal come em minutos, menina, uma delícia. Beijão, Lia! Beijão, vamos ver o que ela quer saber. Qual farinha posso utilizar no lugar da farinha de grão de bico? É muito difícil encontrá-la para comprar. Amo o programa. Que legal, Lia. Beijo. Esse lance é interessante quando a gente está falando dos lugares, né? Dependendo da região que cada um tá. Hoje com a internet eu acho que tudo chega. Porém, se não encontrar, tem alguma coisa para substituir? Então, se ela quiser utilizar a farinha, substitui, por exemplo, pela farinha de arroz branca, ela teria que utilizar cerca de metade da farinha de Grão do de- peso da farinha de grão de bico, porque a outra é mais seca. Tá, então ela pode substituir por mais farinha de arroz, mas metade da medida que a gente passou. Isso, Então- é cerca de, tá? Cerca Tá. da metade do que foi passado da farinha de grão de bico. Então a farinha de grão de bico seria 50 gramas, ela Isso. usaria em torno de 25 gramas. Isso, exatamente. Mas hoje pela Interessante. internet a gente Tá. encontra bastante coisa, né? É isso E mesmo. a farinha de grão de bico, ela é tão especial, dá um gostinho tão bom na massa. Vamos experimentar? Enquanto eu vou lá, calorias na tela. Vamos ver as calorias desse pão. A gente já vai falar do forno, tá, gente? 114 calorias, tá ótimo. Uma fatia bem bacaninha, né? A minha tá pronta. Ai, o que que é isso? Ai, vai render uma 12 geleia. porções, hein, gente? Mas eu vou comer esse pãozão aqui, né? Não, peraí, deixa eu pegar Tem esse uma aqui fatia bonitinho. mais fininha ali. Deixa eu pegar esse. Ai, agora vamos mostrar isso. Olha isso aqui. Falei pra vocês que ela era papa no assunto. Flexível. Olha isso aqui. Olha, olha. Olha que maravilha, molhadinho. É pão mesmo, é aquilo. Não tem glúten, não tem lactose. É pão de verdade. Olha isso aqui. Que delícia. Quem tem máquina de pão, rola fazer na máquina de pão? Rola, dá pra fazer sim na máquina de pão. Coloca ali em outra forma pra ele crescer. Não. Não, ela tem duas opções. Ou ela faz na batedeira e coloca, pula a etapa do batimento da máquina de pão e coloca Tá. lá pra fermentar e assar. E assar. Ou ela põe desde o começo. E faz tudo. E faz tudo lá, obedecendo a ordem. Menina, eu vou testar.
Eu tenho a máquina de pão. Eu acho que pode ser uma aquele boa. formato dela, né? Fica aquele pão quadrado, não fica o pão alto. Não fica o pão né? alto, Mas é prático também. É prático, super ó. prático. Quem tiver, então, a máquina de... Agora, quanto tempo de forno? Que eu vou começar mais um pouquinho, diretor, prometo. Gente, que delícia isso! Então, ele fica cerca de 45 minutos... numa temperatura moderada, 180 graus. E daí aquele negócio, o forno cada um tem o seu e ele se comporta de forma diferente. Então é importante ficar de olho, porque é muito fácil o pão cozinhar por fora e por dentro ficar cru. Então precisa acompanhar. A Tem gente dica? só espeta Espetar o mesmo? pão quando tem quase certeza absoluta de que ele tá bom. Porque se espetar e não tiver bom, vai Aí atrapalhar ele vai tudo. afundar. Entendi. Então tem que ter assim, certeza quase que absoluta. Estranho, né? Mas é isso aí. 45 minutos mais ou menos. Cerca disso. É isso. Tá bom? Obrigada. Eu que Parabéns. E agradeço. o seu trabalho é muito lindo. E você Obrigada. é papa no assunto quando a gente está falando de panificação. Então façam. Delicioso pão. Experimenta. Meninos, olha isso Que aqui. bom. Estou impressionada com a umidade, com a macia. Maravilhoso. Parabéns.